Muitos homens ainda não sabem se possuem as características de um macho sigma, e alguns homens nem mesmo perceberam que essas características estavam dentro deles o tempo todo. Embora não haja uma resposta única para todas as definições do que torna um macho sigma, existem alguns sinais inconfundíveis que os diferenciam de outros homens. Desde seu processo de pensamento profundo, até sua natureza independente, se torna claro quando um homem é um sigma, e sem esses fatores fundamentais, seria impossível ser um. Por isso, aqui estão 12 sinais evidentes de que você é um sigma. Número 1. Eles tratam todos da mesma forma, independentemente do status social. Os homens sigma não precisam impressionar ninguém, e não se importam com o status social. Eles tratam todos da mesma forma, sejam eles um gerente ou um zelador. Eles não acreditam em hierarquia, e colocam todos em pé de igualdade. Eles têm um forte senso de imparcialidade e justiça, e sempre tratam todos com respeito. Todo mundo tem algo a oferecer, independentemente de sua formação ou nível de experiência. Sua atitude igualitária é uma mudança refrescante da atmosfera usual, competitiva e hierárquica, encontrada em muitos lugares. Os machos sigma não precisam competir ou provar seu valor. Eles simplesmente querem ser julgados por seus méritos e tratados como iguais. Embora possam não ser as pessoas mais vocais, eles têm um forte código moral e sempre se esforçam para fazer o que é certo. Número 2. Eles não compartilham muito sobre suas vidas. Os machos sigma geralmente são pessoas muito reservadas, que não compartilham muito sobre si mesmos ou suas vidas com os outros. Eles preferem manter as coisas perto de seu peito, para se proteger de serem aproveitados ou traídos. Aqueles próximos o suficiente para ter um vislumbre da vida de um macho sigma geralmente ficam surpresos com o quão atenciosos e sensíveis eles são. Eles demoram para conhecer alguém antes de se abrirem, mas quando o fazem, podem ser amigos incríveis. Eles podem não ser as pessoas mais falantes, mas são profundamente reflexivos e perspicazes. Os homens sigma valorizam sua privacidade, e muitas vezes podem parecer indiferentes ou inacessíveis. Eles preferem observar e ouvir antes de falar, dificultando o conhecimento de sua pessoa. Eles podem não compartilhar muito sobre si mesmos, mas são altamente observadores e conscientes do mundo ao seu redor. Eles podem captar pistas sutis e dinâmicas sociais mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Número 3. Eles são capazes de liderar, mas não procuram liderança. Eles têm todas as qualidades de um grande líder, mas não buscam atenção ou liderança. Os machos sigma preferem ficar em segundo plano e observar, em vez de assumir um papel de liderança. Eles são totalmente capazes de assumir o comando se a situação exigir, mas preferem ficar em segundo plano e apoiar aqueles que se destacam no centro das atenções. O macho sigma tem mais probabilidade de liderar pelo exemplo do que pelas palavras, e sua orientação silenciosa muitas vezes pode ser mais eficaz do que qualquer insinuação verbal. Ele pode não ser o líder, mas tem um grande senso de direção, e está sempre disposto a ajudar quando necessário. Os homens sigma podem ser líderes incríveis se tiverem a oportunidade, mas não precisam procurá-la. Eles preferem colaborar e ver todos terem sucesso, do que serem os únicos a se destacar e receber todo o crédito. Número 4. Eles têm uma maneira diferente de pensar. Os machos sigma costumam ser mal compreendidos, porque seu processo de pensamento é único e diferente da maioria. Enquanto a pessoa média pode ver apenas uma solução, um sigma pensará em muitos ângulos e possibilidades diferentes para qualquer problema. Gostam de perceber as situações de várias perspectivas, o que os leva a encontrar soluções criativas que outros podem perder. Esse processo de pensamento os destaca da multidão, mas também tem seu defeito. As pessoas que pensam fora da caixa podem ter problemas para se encaixar com aqueles que não entendem suas formas únicas de pensar. É como se eles falassem uma língua diferente, e nem todos pudessem entendê-los. Quando duas personalidades sigma se encontram, elas entendem o processo de pensamento um do outro, sem explicá-lo. É como se tivessem uma linguagem secreta que só faz sentido quando falada entre eles.
Número 5. Eles odeiam que lhes digam o que fazer. Os homens Sigma não gostam disso. Quando alguém usa autoridade para dar ordens, eles preferem autonomia e tomar suas próprias decisões sem a influência de outras pessoas. Embora possam receber conselhos de alguém em quem confiam, não gostam que outra pessoa tome decisões por eles. Eles não aceitam ser microgerenciados ou seguir ordens. Eles não concordam com esse tipo de ambiente. Isso não quer dizer que os homens Sigma sejam rebeldes, mas eles não seguem regras inúteis ou ultrapassadas só porque todo mundo segue. Quando se trata de tomar decisões, eles confiam em seu próprio julgamento e instintos. Eles preferem questionar o status quo do que seguir cegamente a multidão. Isso geralmente os coloca em desacordo com figuras de autoridade, o que pode levar a tensões e conflitos. Apesar disso, eles não mudarão de opinião apenas para agradar a outra pessoa. Embora os Sigmas não procurem problemas, eles não hesitarão em se manter firmes, se necessário. Eles têm um espírito independente e fazem seus próprios caminhos na vida, mesmo se isso significa ir contra a corrente. Número 6. Eles evitam grandes grupos. As configurações de grupos grandes podem ser extremamente desgastantes para os homens Sigma, porque geralmente estão cheios de barulho e caos. Embora um alfa possa prosperar em tais cenários, os Sigmas geralmente preferem ficar fora dos holofotes. Eles não precisam de atenção ou validação para serem o centro das atenções, por isso geralmente evitam grupos grandes. Em vez disso, os machos Sigma preferem reuniões menores, onde possam conhecer as pessoas em um nível mais profundo. Eles precisam de algum espaço para pensar e refletir. Portanto, grupos grandes costumam ser muito opressores à sua mente. Frequentemente, eles precisam passar algum tempo sozinhos e recarregar as energias depois de ir a um grande evento. Eles simplesmente não têm a mesma energia ou entusiasmo para grandes grupos como os machos alfa, mas isso não significa que os Sigmas não possam funcionar em tais ambientes. Significa apenas que a bateria deles acaba mais rápido do que a dos machos alfa. Embora os homens Sigma possam não ser a alma da festa, eles ainda podem ser grandes contribuintes para qualquer conversa. Na verdade, suas percepções ponderadas e perspectivas profundas muitas vezes agregam muito valor à conversa. Número 7. Eles são assumidamente eles mesmos. Eles não se desculpam por suas perspectivas únicas, ou estilos de vida não convencionais. Eles não sentem a necessidade de explicar por que fazem as coisas de maneira diferente dos outros. Os machos Sigma não tentam impressionar os outros ou se exibir. Eles simplesmente vivem suas vidas, e são quem são. Eles não se importam com o que as outras pessoas pensam. E não sentem a necessidade de se conformar para se encaixar. Isso os diferencia da multidão, mesmo sem tentar. Os homens Sigmas se sentem confortáveis em sua própria pele, e não tentam ser algo que não são. Eles entendem que suas opiniões e ideias nem sempre são aceitas, mas se recusam a mudar quem são apenas para obter aprovação. Eles abraçam suas diferenças, e apreciam a beleza na sua singularidade. Todo mundo tem um caminho único na vida, e se esforça para encontrar seu próprio caminho sem sentir a necessidade de se desculpar. Número 8. Eles são introvertidos, mas altamente adaptáveis e de mente aberta. Embora os machos Sigma sejam frequentemente considerados introvertidos, eles têm uma capacidade incrível de se adaptar a qualquer situação. Sua quietude e reserva não os impedem de ter a mente aberta sobre novas experiências. Eles podem facilmente transitar entre diferentes ambientes e configurações sociais com facilidade. Os homens Sigma não estão confinados pelas mesmas limitações que outros introvertidos. Eles podem não ser as pessoas mais extrovertidas, mas podem se misturar facilmente com diferentes grupos de pessoas. Sua abertura e flexibilidade permitem que aprendam com qualquer situação, por mais desconfortável que seja. Eles não fogem de conversas difíceis ou confrontos. Em vez disso, eles usam esses momentos para aprofundar sua compreensão e obter uma visão de como os outros pensam e sentem. Sua introversão lhes dá espaço para refletir, permitindo que se tornem mais adaptáveis e de mente aberta. Embora alguns possam achar essa característica intimidante, na verdade ela torna os homens Sigma incrivelmente valiosos em uma variedade de situações.
Número 9. Eles são altamente independentes e valorizam sua liberdade. Os homens Sigma valorizam sua liberdade acima de tudo, e se esforçam para manter a independência. Eles não gostam de se sentir presos, ou obrigados a fazer algo, então eles frequentemente se esforçam para proteger sua liberdade. Sigmas precisam de liberdade para explorar, criar, e encontrar novas formas de pensar. Eles não gostam de ser restringidos por regras e regulamentos. Eles precisam de espaço para pensar por si mesmos, e tomar suas próprias decisões. Eles não são os únicos a seguir a multidão. Eles gostam de abrir suas próprias trilhas, e forjar seus próprios caminhos. Eles não sentem a necessidade de se conformar ou se encaixar, e isso os torna incrivelmente únicos. Sua independência às vezes pode ser mal interpretada como arrogância ou indiferença, mas é apenas um sinal de sua confiança e determinação para fazer as coisas do jeito deles. Número 10. Eles preferem trabalhar sozinhos. Os machos Sigma gostam de trabalhar em seus próprios termos, então preferem trabalhar sozinhos. Eles não gostam de ser bombardeados pelas opiniões dos outros, e preferem pensar, agir e trabalhar de forma independente. Isso não significa que eles não gostem de trabalhar com outras pessoas, mas eles se sentem mais confortáveis quando recebem espaço para fazer suas próprias coisas. Eles não precisam de elogios ou atenção constante dos outros. Tudo o que eles precisam é de um desafio e algum espaço para se concentrar. Eles não se importam em dar uma mãozinha ou trabalhar em equipe de vez em quando, mas preferem projetos solo que lhes deem liberdade para trabalhar sem interrupção. Quando têm a chance de trabalhar sozinhos, os machos Sigma podem produzir ótimos resultados, devido à sua capacidade de pensar fora da caixa e testar diferentes abordagens. Eles não precisam de alguém para guiá-los. Eles simplesmente precisam da chance de explorar e experimentar em seus próprios termos. É por isso que os homens Sigma muitas vezes se tornam intermediários. Trabalhar sozinho permite que eles expressem sua criatividade e explorem suas paixões sem interferência. Número 11. Eles são lobos solitários, mas leais àqueles que confiam. Os Sigmas costumam ser chamados de lobos solitários porque gostam de passar o tempo a sós. Eles não precisam estar cercados de pessoas para sentir bem. No entanto, embora possam não ser as pessoas mais sociais, os homens Sigma são amigos incrivelmente leais uma vez que alguém ganha sua confiança. Eles não precisam de muitas pessoas em suas vidas, mas os que eles mantêm por perto são tratados com respeito e cuidado. Eles podem nem sempre demonstrar, mas aqueles em seu círculo íntimo sabem que podem contar com eles quando precisarem de ajuda ou conselho. Eles não tratam seus relacionamentos de forma leviana. Uma vez que eles formam um vínculo com alguém, geralmente é para o resto de sua vida. Eles são ferozmente protetores daqueles com quem se importam, e farão de tudo para protegê-los do perigo. Embora seu status de lobo solitário possa fazê-los parecer distantes, eles podem realmente ser pessoas muito carinhosas e compassivas quando você os conhece. Os homens Sigma não precisam de muitos amigos. Eles só precisam de alguns bons, em quem possam confiar. Número 12. Eles odeiam conversas inúteis. Eles não são grandes fãs do típico "como você está?" ou "o que você fez no fim de semana passado?" Enquanto uma pessoa comum pode considerar essas conversas uma forma de se relacionar com outras pessoas, os homens Sigmas consideram chatas e improdutivas. Eles não gostam de conversa fiada porque muitas vezes não leva a lugar nenhum. Em vez de ter conversas superficiais, eles preferem discussões significativas, que se aprofundem em vários tópicos. Eles adoram discutir ideias, não pessoas, e gostam de se envolver com alguém que pode desafiar suas opiniões. Eles não gostam de conversas que giram em torno de fofoca, drama ou assuntos triviais. Eles preferem falar sobre tópicos significativos, que os ajudarão a crescer como indivíduos. Os machos Sigma costumam ser apaixonados por aprender, então eles anseiam por conversas intelectuais que estimulem suas mentes. Eles podem falar por horas sobre tópicos que acham interessantes. E não precisam de alguém para entretê-los. Tudo o que eles querem é uma boa conversa sobre algo que realmente importa. Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Certifique-se de se inscrever
e, se possível, ativar o sininho. Até a próxima!